Ninguém fala mal de ninguém. Aí tá ligado. E aqui também. Aí também? Verificando conexão, peraí. Tá. Deixa eu ver se deu certo aqui. Deixa eu ver se tem alguém chegando. Eu olho aqui, pode deixar que se tiver alguém aqui, eu. Nossa, Iniciou um vídeo ao vivo, tá aqui ou escreveu? Nossa, tem uma menina que falou que tá perdida. já tá ouvindo. Tá ao vivo? Tá. Então, ó, tá aqui. Então vamos começar aí. O que vocês sabem sobre Paulo, apóstolo da Bíblia? Ele não estava entre os 12 originais, né? Junto com o Yeshua. Era um discípulo. Ó, tá vendo? Shaul, na verdade. O que vocês sabem sobre Paulo? Nara, o que você sabe sobre Paulo? Você pergunta pra mim. Paulo, era Paulo. Não deixa eu falar. O Paulo, ele era... Inicialmente, ele sempre foi cristão? Não. Ele era o quê? Seguia os cristãos. Ele era soldado também. Mas religiosamente ele era o quê? Vocês sabem? Não sei. Vocês não sabem? Religiosamente, fariseu. Olha, boa, moleque. Isso aí, procura. Me salva aí. O Paulo era um fariseu, né? E os fariseus, eles estudavam muito ou estudavam pouco as escrituras? Estudava muito. Estudavam muito as escrituras. Inclusive, várias vezes no Novo Testamento, Jesus ele rebate os fariseus com argumentos das escrituras. Vocês já viram isso? Sim. Que é a arma que Jesus tem para falar, porque ele queria pregar com os fariseus usando a própria escritura que eles estudavam bastante. E várias vezes eles querem calar Jesus usando as escrituras também. Vocês já perceberam isso? Nunca perceberam? O que vocês acham? E Paulo era um fariseu. E o que fez Paulo se converter ao cristianismo? Caiu do cavalo. Caiu do cavalo? O que foi? Não, foi perseguição, né? Ele ficou cego, não foi? Ficou cego? Caiu do cavalo. Foi iluminado. Aí Deus apareceu pra ele, Jesus. E antes disso, qual foi o episódio que aconteceu logo antes de Paulo se converter? A perseguição, ele pegou cartas para perseguir os cristãos, foi para Damasco. Qual foi o cristão que ele perseguiu, que morreu logo Cornélio. Cornélio? Não é? É o cego lá. Estevão, né? É Estevão, né? Cornélio é outra coisa, confundi. Ele era o rico lá, né? Estevão eu tô falando desde o começo, isso tem que ficar repetindo. Estevão ele era um cara que ele não estava entre os discípulos, ele simplesmente se destacou por realmente estudar as escrituras, por estar cheio do Espírito Santo e por falar, por ter o dom da fala. Ele se destacava por isso. Chegou em determinado momento que... Tudo bem? Ó, tranca a porta, hein? Ó, a luz vai entrar, vocês trancam a porta. Já começou, já começou. Senta aqui, ó. Tudo bem? Ó, fecha a porta aí. Sorteio. É? Hoje não vai sortear É. uma viagem da Disney. Hoje não. Fecha, tranca. Fala a profissão de Paulo também pra nós. Tava um sorvete de chocolate, né? Não, mas tá calor. Pra não matar ninguém. Não, mas é difícil. Então, o Estevão ele era um cara que ele se destacava muito pela sabedoria dele, principalmente pelo dom da fala que ele tinha. E aquilo começou cada vez... Havia uma corte entre os judeus. E Estevão incomodava muito essa corte porque ele pregava do cristianismo. E certo dia ele foi chamado para falar para essa corte sobre todos os crimes que eles estavam cometendo. Porque ele não estava seguindo as regras que a corte judaica queria que as pessoas seguissem, principalmente as coisas que ele falava. E quando você vai para uma Suprema Corte que pode te julgar a morte, o que geralmente as pessoas fazem? Quando alguém fala e aí chega uma Suprema Corte que pega essa pessoa falando, e aí diante dessa Suprema Corte, qual é a reação natural das pessoas? Se for ganhar o silveiro. É você pedir desculpa, né?
É, Mesmo. Você fica com medo de ser preso de novo. fazer o jogo deles, denunciar que tem que denunciar. Sendo ninguém quer morrer, ninguém quer ser censurado, né? Então, quando Estevão chegou nessa Suprema Corte, ele, ao invés dele se desculpar, dele querer fazer um acordo, ele simplesmente começou a denunciar que cada pessoa que estava ali naquela Suprema Corte julgando ele era condenado desde os antepassados, que já cometiam crimes de censura, que nunca aceitaram a Jesus, que tinham muitos atos orgulhosos. E na frente deles, ele falou tudo que ele falava para as pessoas. E a partir disso, a Suprema Corte acionou os soldados que estavam ali e apedrejaram Estevão. E disse que tinha um anjo do lado de Estevão, ele viu o céu aberto e estava pedindo perdão para todas aquelas pessoas que estavam apedrejando. Inclusive, Saulo era um dos que apedrejava Estevão. Estevão foi o primeiro mártir pós-Jesus do cristianismo. E dizem muitas pessoas que ao apedrejar Estevão, né, aquilo tenha tocado Saulo de alguma forma, porque ele viu pela primeira vez, porque ele perseguia cristãos. Normalmente, quando você persegue cristãos, você vê as pessoas, ao serem perseguidas, começarem a querer se desculpar, começarem a querer fazer acordo. Foi a primeira vez que ele viu alguém realmente indo até o final com Jesus Cristo, morrendo pela causa, e aquilo com certeza deve ter tocado ele de alguma forma. Vocês concordam comigo? Vocês não concordam? Qual é a frase que é bem conhecida de Paulo? Vocês sabem? Nara, qual é a frase que é bem conhecida de Paulo? Ai, fala aí. Não tô passando mesmo, tô passando baixa. Vixe. Tem sal aí. Fala não, pode tocar. Fica um pouquinho lá. Põe a cadeira lá. É verdade, é verdade. Não, porque esse música se ficou muito assim, me dá... Você tá de máscara? Não. Não, Não, parece botar a máscara. a gente tem episódios É, Ah, e é a gente sabe como é que pressão funciona. baixa. A gente sabe como é que funciona. Café. Então, qual é a frase mais famosa de Paulo? Que é viver em Cristo, morrer a lucro. Ah, tá. Você já viu? O Douglas acabou de fazer a catequese dele, Douglas. Você tá fazendo Mas a eu falar catequese? essa frase, é pro final esse dele. Sério, pro final da catequese? É a última frase pra fechar. Chave de Não, ouro. é viver a Cristo, morrer a lucro, Viver né? em Cristo, morrer a lucro. Então, viver em Cristo, morrer a lucro. Então, após essa... Você já escutou falar? Já. Então, após esse episódio que Saulo ele caiu do cavalo, ele teve um encontro com Jesus, né? Aquele brilho que Jesus teve ao se encontrar com Saulo cegou ele fica cego, tem todo... enfim. E a partir dali ele escolhe se tornar um cristão convicto, né? Ele realmente viu a grandeza do Senhor, ele quer... enfim. E uma coisa que o Douglas estava falando para mim hoje, eu queria compartilhar com vocês. O diabo ele tem controle sobre a matéria, né? Algum controle sobre a matéria ele tem. Mas ele não pode se sobrepor à matéria. O sobrenatural ele não pode fazer. Não é controle, Deus permite. Deus permite que ele possa fazer algumas coisas com a matéria, mas o sobrenatural quem faz é Deus, né? O sobrenatural Então- ele também age, né? Não, O sobrenatural não. agora O sobrenatural. não é O espiritual. Não, é preternatural. Sobrenatural só Deus age. Não, o sobrenatural é o mundo, onde estão os demônios e os anjos. Ah, o não, mundo não, espiritual. esse Né? é outra coisa. Então, Cabeça. Então, e quando Paulo ele teve esse encontro com Deus, ele viu realmente uma coisa que não era simplesmente da matéria, uma coisa à parte da matéria, uma coisa mais forte do que ele começou a temer aquele Deus que ele teve encontro. E a partir do momento que ele começa a se tornar um cristão convicto, vocês acham que os discípulos cristãos, eles viram aquele que era perseguidor de Jesus, perseguidor de cristãos, e aceitaram Paulo assim de imediato? Vocês acham que foi legal, assim, falar, não, esse aqui ele realmente se converteu, agora ele está com a gente? Como é que foi essa conversão de Paulo? Ele tinha um receio, um certo medo. Meio conturbado, não foi por E Paulo, ele teve que, para realmente ser aceito, ele teve a ajuda de Barnabé, que era um dos líderes cristãos da época,
que ao estar com Paulo por determinado momento, por certo período, ele começou a realmente acreditar que ele tinha sido convertido. E depois da conversão dele, ele começa a destacar por uma coisa muito forte. Que qual era o grande problema da igreja primitiva, o grande dilema da igreja primitiva? A gente já falou aqui. O que eles discutiam bastante entre eles? Essa palavra das alimentações, que era coxa e não coxa. Essa palavra deveria ser levada a todos os povos ou É isso aí. a uma... Essa era a grande questão da igreja primitiva, se a palavra deveria ser levada a todo mundo ou se deveria haver um preparo e eles pensavam que as pessoas que estavam preparadas eram somente os judeus e não deveria levar para todo mundo. Restrito, mais fechado. Tá. E era a grande questão da igreja primitiva porque o cristianismo é uma novidade, né? E eles estavam levando sempre uma novidade. E Paulo se destaca muito por querer levar a palavra para fazer peregrinações, fazer viagens. E começa, ao mesmo tempo que ele é muito querido na igreja, ele também tem certa rejeição. Mas ele é um apóstolo de Jesus que se destacou muito por fundar igrejas naquela região do Oriente Médio, por grandes peregrinações. Ele dava muito conselho às igrejas que ele fundava sobre como deveria ser a estrutura da igreja, os cargos que deveriam ter. E uma coisa que é muito acentuada assim, na vida dele é que ele era, além de ser soldado, uma profissão que ele tinha era de fazer tendas. Né? E onde ele ia, ele trabalhava fazendo tendas para conseguir se manter ali. E a passagem que ele fala é que ele não quer receber o dinheiro dos discípulos. Né? Ele realmente quer continuar com o trabalho dele. E é uma outra coisa que destaca ele de certa forma. Quantos livros da Bíblia foram feitos por Paulo? Vocês sabem? Vocês acham que foi 2? Mas Hebreus não conta, ou conta Hebreus? Hebreus é anônimo, não é? Então, Eu acho que quantos livros? oficial. 1, 2. Não. Quantos ele escreveu? 5. 1, 2 Coríntios, Romanos, Tessalonicenses. Gálatas, Filipenses, Quantos? Colossenses. 12. Não sei. Sei que foram várias cartas. Acho que é menos. Quantos? Ninguém sabe? Eu vou de 9, hein? 9 livros. 9? Tá quase. 10. Quase. Ela Foi tá oito. chutando. Não foram 8. Não, foi mais de 10. Mais de 10, peraí. Foram Primeiro, 12. segundo Coríntios, Foram 12. Romanos, 12 livros. Ao todo Ele foram- escreveu um de cada apóstolo. Filipenses. ao todo foram 12 livros. Então ele. Mas você foi em Hebreus ou não? Desapega de Hebreus. Então ele escreveu Olha, dois. X. E assim, depois de Jesus, ele é o maior retrato do cristianismo na Bíblia. É porque ele dá vários conselhos, ele aconselha a igreja como agir, as pessoas que têm cargos altos nas igrejas. E ele se destaca muito pela pregação para pessoas que não eram judeus. Há uma passagem que Paulo começa a pressentir que ele morreria. E muitos profetas começavam a falar com ele que se ele fosse para Jerusalém, ele morreria. Há uma passagem que tem um apóstolo, já ouviram falar do apóstolo Filipe? Que tinha quatro filhos que profetizavam. O apóstolo Filipe tinha 4 filhos que profetizavam, e quando Paulo teve esse encontro, havia um outro apóstolo com ele, um outro profeta, que falou com Paulo, se você for voltar para Jerusalém, você vai morrer. Eu vou conhecer o que estavam fazendo e começava a tentar convencer Paulo a não ir para Jerusalém. E aí que ele começa a falar as frases que o tornaram famoso assim na Bíblia, as mais famosas dele na Bíblia. Ele começa a falar: por que vocês estão tristes comigo? Se eu estou simplesmente fazendo a vontade de Deus, eu não estou fazendo a minha. Né? Eu não faço cristianismo, eu não prego pensando em bem-estar, eu nunca comecei isso aqui pensando em mim, ou no meu próprio conforto. E ele é um cara que testemunhou desde cedo da conversão dele, que foi Estevão morrendo até o final, fazendo a vontade de Deus, independente da reação do mundo que ele teria. Então aquilo também talvez tenha a lembrança dele. Beleza? É isso que eu queria falar. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Você contou Hebreus ou não nessas 12 aí? Ele tá preocupado. Tô brincando, sabe o que é isso? Não tem biscoito. Quem falou que ele ia morrer se fosse para Jerusalém? Profeta Filipe. Não foi o profeta Filipe, não. Foi um amigo do profeta Filipe. Isso é em Atos. Isso está em Atos. Olha, vocês são bons aqui.
Não lembro da passagem. Atos capítulo 20. É o capítulo 6. Agora percebam aí. Então, assim, ó, pegando o gancho dessa história, eu queria contar uma coisa pra vocês. Vocês conhecem um tal de Vladimir? Sim. O Putin. Não, o outro Vladimir, que é comunista. Exor. Não, outro Vladimir. Vladimir. Ó, ele sabe. Quem? Lenin, Era Vladimir também. Ilyich Ulyanov. Ele não era Lenin o nome dele também, não. É. Lenin era apelido, né? Vladimir Ilyich. Vocês sabem quando o Lenin ele resolveu lutar pela causa do comunismo? Vocês sabem que foi o episódio que falou agora, eu vou lutar por essa causa até o final, até o Ele fim da minha tomou uns morte. alucinógenos e daí. Vocês sabem? Isso foi em 1905 ou foi? Foi antes. Foi antes um pouco. Foi um pouco antes. Nossa, foi muito boa essa história. Né? Não fala ansiedade aí, pelo amor de Não, Deus. porque tá sem som lá. Tá sem som? Foi muito boa É por isso que eu tô falando pra ele. Mentira que tá sem som. Tava aí e agora está com som. Caramba, tá estranho tudo sem É som. por isso que eu Mas o tô... pessoal tá falando na live que tá sem som? Ninguém falou Foi nada. só acenando aqui. Não, tava com som. Não, agora é que tá. Não, isso Agora aqui tá é. com som, Não, agora tá com som. não. Agora que entrou. Tá, tipo, tá atrasado, entendeu? Tá com Mas já delay. tava com som. É porque eu tirei aqui e coloquei de novo. Vamos ver se tem som agora. Colocou de novo. Ó. Entendi. É por isso que eu coloquei aqui pra... Aqui, ó. Saiu ele falando, Mas controle a com som, ansiedade, sim. então tá com som. Tá com som então. Tá com som, né? Ah, Mas só que tava assim. o- mas tava com som. Ah, então tava mal ajustado aí, né? É isso. Vê se tá com som Então tá, então agora. vamos ver, vamos perder. Agora sim. Ah, Mas já tava, gente. Então, tá. Então, vocês sabem qual foi o episódio que fez Lenin querer realmente lutar pela causa do comunismo? Alguém sabe? a morte Alguém tem do noção? irmão. Ele sabe, o Douglas é um menino A estudado. morte do irmão? Foi a morte Ele do já irmão. falou isso. Não. O pai do Lenin, ele trabalhava no governo. O Lenin era de uma família assim, não era rico, ricaço, mas ele tinha uma vida financeiramente assim, privilegiada. E ele era muito estudioso. O irmão dele era muito pela causa do comunismo. Assim, o pai dele trabalhava no governo, havia essas ideias já perambulando, as ideias do comunismo, as ideias da revolução. Mas assim, quem pegou de verdade foi o irmão do Lenin. O irmão do Lenin era um rapaz super estudioso, ele era tão convicto do comunismo que ele recebeu uma medalha de ouro pelos feitos acadêmicos dele. Ele derreteu essa medalha e vendeu o ouro e deu para a causa comunista, para o Partido Comunista. Nossa. E ele foi perseguido pelo governo na época. Não vai ser. Ele foi perseguido pelo governo e foi para prisão, prenderam ele, censuraram ele e ele podia fazer simplesmente acordo com o governo, até porque o pai dele trabalhava no governo, a mãe dele tentava falar com o irmão do Lenin que ele deveria fazer um acordo com o governo para sair da prisão, e ele morreu na prisão pela causa do comunismo, que era o que ele acreditava. Ele foi um grande mártir do comunismo. E a morte do irmão fez com que Lenin, que ainda não era assim, ele era muito estudioso também, mas não era esse comunista, não era um ativista, se tornasse um ativista assim, assíduo, né? Mas agora, ativistas, pessoas com ideias revolucionárias sempre teve, né? Acho que no nosso meio até tem várias pessoas com muitas ideias muito boas até, inclusive o Piva tem várias ideias muito boas de áudio, né, Piva, de filmagem, o Douglas também. Às vezes tem umas ideias aqui muito boas, né, da gente fazer um espaço maior, fazer alguns eventos. Mas o que separa a gente das nossas ideias? Por que a gente acaba não realizando muitas vezes as coisas? É falta de dinheiro, né? O Lenin ele também tinha a mesma coisa, ele tinha vários propósitos comunistas, mas ele precisava de financiamento. E essas pessoas que têm muito dinheiro, vocês acham que... Vou trazer um fato que já aconteceu, não sei se alguém lembra. Uma vez chegou um rapaz... Douglas, você estava aqui, Douglas? Chegou um rapaz aqui no Patriotas, o cara chegou com um carrão aqui. Aí, você estava, né, Douglas? Ele chegou com um Eu carrão aqui. estava também. A Nara estava também? Estava. Eu lembro que a Roberta estava e a Alda também estava, não mais.
Aí chegou um carrão aqui, ele viu aqui a aula do Patriotas, sentou aqui. Aí ele me ligou várias vezes. Eu achava que era sem dinheiro, assim. Ele falou, olha só, para você fazer tudo isso que você está pensando, você precisa de dinheiro, né? E eu tenho toda uma estrutura assim montada que eu posso te dar. Você entende? E começou a querer me comprar de alguma forma. Você entende? E assim, essas pessoas que têm muito dinheiro, elas também têm convicções, assim, ideias revolucionárias, mas muitas vezes elas não querem botar a cara. Às vezes dá muito trabalho, às vezes se reúne pessoas, fazer eventos dá muito trabalho. Tal da guerra por procuração, você paga pra... É, Também. por procuração, né? É um teste de ferro. E Lênin era a mesma coisa. Aí começa a questão da aula de... Quem foi que financiou o Lênin, né? De onde é que saiu esse dinheiro que financiou essas ideias que o Lênin tinha? Primeiramente, a Rússia ela tinha 3 pessoas que tentavam liderar a manifestação ou a revolta do povo diante do governo russo. Quem assistiu os documentários do Brasil Paralelo sabe, né? Preciso assistir isso aí, cara. Alguém que assistiu os documentários do Brasil Paralelo sabe, né? Que eram 6 pessoas que tentavam de alguma forma liderar as revoluções da massa perante o governo russo. Era o Lenin, quem mais? Trotsky, O Trotsky, quem mais? Stalin. Só o Douglas. Não, mas o Stalin? Não, o Stalin foi depois. Então. Não, Stalin também. Também, não foi depois. Como é que Foi um eu... dos últimos, na verdade, que Stalin, ele, na época, ele trabalhava pro partido, só que ele era peão, ele roubava ali pros caras, sabe? Entregava tudo no partido. Ele interrompeu com o Trotsky depois, perseguiu ele. Então, mas isso foi depois. Sim, depois. Foi depois. o Stalin, ele é russo. Não, ele Georgiano. Você acha que para liderar uma revolução na Rússia é importante você ser russo? Não. Sim. Deixa eu falar, né? De certa forma, sim, né? Você quer liderar uma revolução no Brasil, eu acho que tem alguma certa importância você ser brasileiro. Ou não? Na verdade, o importante é tu conseguir se relacionar com as pessoas, pô. Entendeu? Que nem Mas nesse caso, também o o russo próprio Napoleão. ele tem uma mentalidade mais... Não sei, mais... Patriota, fechado. mais fechada do que a gente também. Sim. Mas isso é uma coisa que o Stalin, ele mesmo falava nos próprios depoimentos dele, que ele não conseguiria liderar aquela revolução, primeiro porque ele não era russo, ele era georgiano. Segundo, o que mais você sabe sobre Stalin? Ele estudou. Tinha problema na mão, problema de pele. Ele tinha vários problemas. Ele teve varíola. Ficou com a cara. É verdade, é. por causa da varíola. Aí tava variando. O sotaque dele era horrível. Sim. Quando ele errava o idioma russo, que a gramática do russo é complexa, aí os oradores seguintes copiavam o erro dele, para não parecer que estava corrigindo. Exatamente. E o Stalin tinha esse grande problema que era da oratória, principalmente em manifestações. Ele não era um grande orador também. Nem um Tinha que grande chamar um escritor. mendigo pra dar aula pra ele. Que é um grande Então o Stalin, que era uma pessoa que estava ali querendo liderar as revoluções russas, ele já se pensava e falava, eu não falo bem, não sou russo. E qual era o grande papel da revolução russa que aconteceria anos depois? Qual que seria a grande estratégia do Stalin para ter poder perante as pessoas que liderariam a revolução? Colocar amigos dele junto com ele. Não. Ele roubava, ele assaltava, entregava dinheiro pro partido. Roubava, entregava dinheiro pro partido. boa, Era o que ele se viu, era o que ele falou. Era tipo o Peter Pan ao contrário. Isso aqui é o que dá pra me fazer pra ajudar a causa da Revolução Russa. E o Trotsky? Como é que... O que vocês sabem do Trotsky? O Trotsky, ele convocava as pessoas mesmo, né? Ele era mais carismático, estrategista. Muito inteligente. O Trotsky ele vivia em Viena. Se vocês pensarem em Viena, de onde saiu as grandes mentalidades da época, né? Sim. Café de Viena, aquelas O que pessoas antes de filho intelectuais. da mãe, né? A escola austríaca, a parte da psicanálise, Tem coisas veio boas de lá, também. psicóloga, Tirando a psicanálise. a parte da economia veio de lá, tem muita coisa veio de lá mesmo. Inclusive, princesa do Brasil veio de lá, não é? Também veio. A que parecia sardinha, não, né? Quem? A que parecia uma sardinha. Nanda Leopoldina. É. Veio da Alça também.
E o Trotsky era uma pessoa que tinha um linguajar muito bom, ele era muito estudado, mas ele seria mais ou menos hoje a esquerda caviar, né? Ele era muito. Enfim, o povo não se identificava com ele, se identificava muito com a intelectualidade da época, mas com o povão mesmo ele não conseguia ter muito relacionamento. E o Lenin era uma grande pessoa, e ele sabia que ele era uma grande pessoa para liderar a Revolução Russa, né? Ele estava dentro da Rússia quando aconteceu a Revolução Russa, ele estava fora da Rússia. Quem? O Lenin. Tava os três fora. Estavam os três fora, né? Os três fora. Os três fora, né? Sim. Eles estavam fora da Rússia. E eles, enfim. E qual foi a grande. E quando houve a Revolução Russa? O Lenin era o grande nome da Revolução Russa. Ele quis tomar o poder logo de cara. Não, teve o governo provisório. Ele dissolveu o Congresso, não foi da Rússia? Na verdade, ele tomou depois de uns 4, 5 meses. Porque Ó, na verdade, foi assim, em março eles chegaram para tomar o poder, porque pensa que o povo todo está na rua. É. Em março eles entraram para tomar o poder, pensa assim, Brasília, da Rússia, e não tinha ninguém lá. Eles nem reagiram, não tinha ninguém lá. E Lenin era o grande nome, assim, da Revolução Russa. Sabe? Não era Stalin, não era Trotsky, eles sentavam, mas sabiam que Lenin era o grande nome da Revolução Russa. Por que desde o começo ele não liderou e falou: agora a gente vai fazer o governo da minha maneira, eu vou liderar isso aqui, vai ser assim, assim, assim. Por quê? Vocês sabem? Porque senão ia ficar muito forçado, o povo não ia aceitar. Vocês sabem? Ele tinha que esperar as pessoas verem que o governo provisório era fraco, para depois ele entrar com uma O Lenin, ele sabia que o Trotsky tinha grandes ideias. O Trotsky seria a esquerda caviar da época. Eles falavam que uma nova Constituição, porque naquela época o governante russo ele tinha poder para fazer o que ele queria, não havia Constituição. Eles falavam em fazer uma nova Constituição, falavam em reforma agrária, falavam que todo mundo vai ter alimento, que vai ter uma... Essa história é antiga, hein? Vai ter... E o Lenin falava o seguinte: cara, eles estão falando de uma Constituição, eles estão falando em fazer grandes coisas para o povo, sabe? É isso que eles estão esperando do governo provisório. Isso aqui vai demorar pra caramba para acontecer. O povo tá com fome, o povo tá... Quem pegar o governo dessa forma vai cair. E o Lenin ele deu um passo para trás para deixar a outra esquerda, que era uma esquerda mais intelectual, assumir o poder. E esse governo provisório que assumiu em março, em outubro eles caem, e o povo pede que esses bolcheviques, né, que na época eram os mencheviques, que eram mais moderados, que assumiram. Eles pedem os bolcheviques de uma forma com que eles nunca tinham pedido antes. Por que eles não tinham pedido os bolcheviques antes? Principalmente porque eles achavam que os bolcheviques eram muito radicais, que eles pegavam muito armas. Então os mencheviques eram mais, para o povo, era uma coisa mais moderada, mais legal. E o Lenin sabia que ele não tinha essa popularidade toda, apesar de ele ser o grande líder ali da Revolução, o grande nome. Ele deixou para os mencheviques pegarem, para o povo se revoltar mais uma vez, que aí sim ele teria mais autoridade perante as suas próprias ações e poderia assim, implementar as próprias vontades que ele tinha, que era a revolução ao comunismo, que era unificação de preços, de salários, enfim, tudo o que o comunismo faz quando... As ideias... Primeiro que ele tinha suas próprias ideias, né? Existe também o leninismo, que é um marxismo mais adaptado. Para ele implementar aquilo, ele sabia que ele precisava de grande aval do povo. Vocês entendem o que eu estou falando? Sim. Beleza? Quando o comunista ele assume... Gente, assim, na história do mundo, o que faz um governante ser impopular perante as pessoas? É sempre a economia. É sempre a economia. Por exemplo, em Barueri. O PSDB está em Barueri há não sei quantos anos. Economicamente, Barueri, ninguém tem o que reclamar lá, né? Assim, é sempre economia, sabe? Quando você tem uma crise econômica, sempre é muito difícil você governar perante uma crise econômica. Exatamente.
E quando o Lenin ele começou a implementar as ideias dele, que economicamente acabam com o país, ele precisava de ajuda. Porque o comunismo, o leninismo, o comunismo, ele não se sustenta economicamente. A partir do momento que você tem um povo faminto, esse povo começa a se revoltar novamente, e você, assim, ou você tem que fazer Um benefício nessa ou parte. você tem que ter muita força perante a força policial, tem que ter uma estrutura muito forte para você conseguir se manter no poder, para você conseguir acostumar uma geração, formar mais uma geração de pessoas acostumadas ao comunismo, que aí sim elas não vão saber o que é viver no país com liberdade. Vão achar que tudo aquilo é normal. Mas esse período de adaptação do povo de um regime mais ou menos livre para um regime comunista é a parte talvez mais difícil de você implementar as ideias comunistas. E o Lenin ficou muito conhecido pela... Como é que é o nome da política, Tominho? Né? NEP. O que é a NEP, vocês sabem? Fala assim, Dani. O que é, Tominho, a NEP? Nova política econômica. Nova política econômica. Você sabe o que é a nova política econômica? É o capitalismo. É você... Eu queria falar assim na lata, né? Mas. Estabilizar as coisas. Na NEP, ele viu que economicamente a Rússia não sustenta. As ideias econômicas não se sustentam. Ele começa a abrir a Rússia para os grandes bilionários americanos entrarem Mas a realidade e salvar, de certa forma, economicamente o país que ele estava governando. Porque, Nossa, quem que entrou? Vamos lá. Começou. então, a gente tem a Rússia está... O Lenin está tentando salvar economicamente o país. E existe uma empresa chamada Standard Oil. Você já ouviu falar? Sim. De quem é essa empresa, Standard Oil? Uma das bifurcações do Rockefeller, né? Olha só, muito bem, parabéns. E os Rockefeller, a Standard Oil era empresa de quê? De petróleo, né? Bastante petróleo. E vocês sabem como é que surgiu essa aliança dos Rockefeller com os Rothschild? Vocês sabem? Não, essa eu não sei. Os Rothschild, eles tinham empresa de quê? Vocês lembram? Banco? Bem, Ah, verdade. Os caras são banqueiros. Uma Rockefeller banqueiro. e ao mesmo tempo que eles eram banqueiros, eles patrocinavam muitas estradas, muita infraestrutura, e tinham muitas estradas nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que os Rockefeller tinham muitas petrolíferas. E eles começavam a fazer acordos financeiros de empréstimos mais baratos com o Rockefeller. Às vezes tinha uma outra geração dos Rockefeller que brigava, porque achavam que esses empréstimos na verdade eram muito caros. Ou às vezes tinha um abatimento do petróleo, enfim, em determinada região. Eles faziam as parcerias entre eles. E sempre que entrava uma empresa da Standard Oil, entrava um banco do Rothschild. Que era na época, década início do século XX, era o Chase National Bank. Na verdade era um banco dos Rothschild. E a empresa dos Rockefeller era a Standard Oil. E a primeira coisa quando o Lenin abriu o capital russo foi a compra das petrolíferas russas pela Standard Oil. Foi a primeira coisa que aconteceu na Rússia. E a segunda coisa que aconteceu foi o Chase National Bank entrar na Rússia e começar a conceder empréstimos, começar a fazer, enfim, economicamente, começar a colocar dinheiro dentro da Rússia. E existia um rapaz chamado, eu sempre esqueço o nome, Herbert Hoover. Ele foi o primeiro filântropo na União Soviética. Ele era americano, que ele pegou os bilionários e falaram: a gente está aqui por uma causa, que é ajudar esse povo que está passando fome na União Soviética, e conseguiu muito dinheiro. E o Lenin usava esse dinheiro dos grandes bilionários americanos para fazer as suas políticas acontecerem, suas ideias acontecerem dentro do país. Ele nada mais foi do que salvo pelas grandes bilionários americanos.
Isso início do século XX, beleza? E ao mesmo tempo que eles tinham essa pauta econômica, tinha uma outra grande questão, que era que os bolcheviques eles ainda eram vistos como radicais pelas massas russas, né? Pela massa russa. E eles precisavam de dinheiro para publicar assim, em jornais, em revistas, professores, e mudar essa opinião pública perante os bolcheviques, né? Aí entra um rapaz chamado Ivy Lee, que era um agente dos Rockefeller, que era responsável por essa parte de publicação de editoriais, de você recrutar pessoas do meio acadêmico. Então você começar a fazer cada vez mais publicações para amenizar essa imagem que o povo russo tinha dos bolcheviques. E vocês sabem qual foi a grande sacada que eles tiveram? Assim, bilhões de dólares que vai em estudos para você ter essa sacada, assim, que você tinha sempre que justificar os bolcheviques como pessoas que têm problemas psicológicos, porque aquilo o povo de certa forma aceitava. Eles tentaram várias coisas, e eles viram que o que mais pegava era você colocar na cabeça das pessoas que aqueles radicais, na verdade, eram pessoas que tinham problemas psicológicos, que tinham boas ideias, mas problemas psicológicos dele às vezes faziam ele sair do controle da racionalidade. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês acham que o comunismo é um problema psicológico? Não. O comunismo é um problema psicológico. Tem um livro sobre isso. Tem características de psicopatia, cara, lá. Tem características. E vocês acham que Vou falar, eu- uma pessoa normalmente Tem características de seita. tem características... Mas não só eles, tem outras ramos também que tem. Não só, também, mas não só, né? Vamos botar tudo isso Eu no acho poder. safadeza, né? É problema psicológico, assim. Eu acho que tem É mais falta uma de fé. psicopatia, cara. Eu acho que é safadeza. O cara usa o cérebro, em primeiro lugar. Então, Não, sabe que o psicopata ele não tem Uma escrúpulos, cara. propaganda. Passa um picolé lá que é igual a qualquer um. Mas aí eles enfeitam o pavão. Aí o povo, eu vou comprar isso. Deve ser uma delícia. Entendeu? Então, e eles psicológico. falaram que tinha... E assim, quando você vai implementar ideias comunistas, a gente sabe que economicamente falando não dá certo, tanto que eles precisam dos grandes milionários americanos para botar dinheiro lá. Da mesma forma que... Vou ficar falando aqui. Mas economicamente não dá certo. E você começa, assim, na Rússia, você tem sempre que mentir a mentira que você falou. Sabe? O povo russo é... Até a imagem assim, da pessoa que mente, o malandro, Tem que manter ele é uma pessoa bem vista na Rússia. Ele, moralmente falando, não é uma pessoa que, depois de tanto tempo aí de União Soviética, ele tem uma imagem boa perante o povo russo. E você tem sempre que contar a mentira que você mentiu. E você tem que ficar seguindo essa narrativa para sempre. Vocês sabem qual é a diferença do pensamento dedutivo pro pensamento indutivo? Alguém explicou isso para vocês? Sim. Em algum momento da vida de vocês? Exemplo. O dedutivo ele passa do geral para particular e o indutivo Esse menino aqui estudou. Esse menino aqui estudou. essas coisas. Então, ó, isso é o desenvolvimento da mentalidade do mentiroso. O que é a mentalidade do... na verdade, assim, sempre que você está falando alguma coisa, pressupõe-se que você está buscando a verdade, correto? E a verdade, ela normalmente, assim, a não ser que não seja no campo das exatas, mas nos campos das ciências humanas, ciências biológicas, sempre pressupõe que há exceções perante aquela verdade. Correto? Ou não? Sim. Por exemplo, a minha família é flamenguista, mas o meu primo é vascaíno. Ali no bairro dos Jardins só mora rico. Mas deve ter um cara ali Que não é rico. que não é rico. Deve ter, Teve né? Eu tenho herança. certeza que tem. Alguma coisa. Mas, vários. enfim, eu tenho certeza que tem. E assim, Herança, um certinho. quando você está falando, sabe, de biologia, de ciências humanas, sempre há exceções.
Sabe? Sempre é assim. Sim. Qualquer coisa que você fala, qualquer grupo, sempre que você está generalizando, você generaliza, às vezes cabe a generalização, mas você tem sempre que ressalvar as exceções. Tá, isso do dedutivo e dedutivo. Isso é um pensamento dedutivo. Você tem o geral, você ressalta as exceções, você tem a busca pela verdade. O que é o pensamento indutivo? Que é a mentalidade da pessoa mentirosa. É você pegar uma coisa pequena e às vezes essa coisa pequena realmente ela descreve o geral. Mas o pensamento indutivo sempre fala que essa coisa pequena é a regra para tudo aquilo que está inserido. Transforma a exceção na regra. É tipo, No contexto. é tipo assim, por exemplo, uma pessoa que uma vez viu alguma discriminação de um, sei lá, de um índio, por exemplo, e aí simplesmente essa pessoa acha que todo índio é discriminado por causa da... Por causa de um eu não queria falar sobre isso. É uma meia verdade. Não, aí ela induz os outros a pensarem que o índio, negro, a loira, é todo mundo minoria. Todo mundo é burro. Porque aquela Toda loira loira é burra. Entendeu? Esse é o pensamento indutivo. E que as pessoas inteligentes são aquelas que tatuam algumas partes íntimas e falam... É verdade. Que é a mentalidade do mentiroso. Se você sempre vai pegar uma coisa pequena e vai dar um exemplo real de uma coisa pequena e vai querer generalizar aquilo. E assim, essa mentalidade é muito a mentalidade do povo russo, sabe? Você sempre querer pegar coisas pequenas e transformar aquilo na grande verdade. Vocês sabem as táticas, assim, até... Enfim, essa é a base do pensamento comunista. Mas a gente já leu junto o livro do Maquiavel Pedagogo, né? E uma tática que dá muito certo para você transformar uma meia-verdade em uma verdade é você, por exemplo, primeiro você fazer com que aquela meia-verdade que você quer implementar seja uma coisa de difícil acesso, uma coisa que você tem que passar por etapas para chegar até aquela meia-verdade, uma coisa que assim, você precisa, enfim, que você tem um processo, porque a partir do momento que você tem esse processo, que de certa forma é penoso, por exemplo, quando você lê um livro de 200 páginas, você não quer acreditar que todas aquelas 200 páginas que você leu é tudo mentira. É muito mais fácil você acreditar que aquele esforço que você fez para ler um livro é verdade. Quando você corre uma maratona e convencido de que aquilo vai, não sei, te fazer uma pessoa mais musculosa, é muito mais difícil você depois voltar atrás daquilo. Você correu uma maratona acreditando que você ia ficar musculoso. A partir do momento que você correr aquela maratona para ficar musculoso, ninguém vai querer te provar que aquilo ali que você fez não valeu de nada. Vocês entendem o que eu estou falando? É um processo que você tem sempre que fazer com a pessoa. Então, assim, esse é o grande pensamento, esse é o grande que norteia o comunismo. Assim, primeiro você pegar pequenas coisas e transformar aquilo na regra. Segundo, é você sempre ter um processo De convencer. penoso que a pessoa tem que passar para chegar até aquela meia-verdade. Não é uma coisa simples. Você tem um processo penoso para chegar até ali. Dá importância que na revolução armada. Dissonância cognitiva, isso daí tem. Dissonância cognitiva. E as pessoas que já enxergam a distância, já tudo, Então, é muito... Quando a você... sequência, mas não podem impedir. Mas ela já tem conhecimento. Por exemplo, surge uma ideia aí então, né? Aí você fala, isso aí não vai dar certo. Vai ferrar todo mundo. Porque E a pessoa vai e entra na onda e consegue, porque a força é o povo, o segmento. Você sozinho, não adianta você ter ideia, que nem você fala, tem ideia, não sei o que, mas não tem dinheiro. É a mesma coisa, se não tem povo para dar força no que precisa, também você não consegue. Então, ó, existe uma frase aqui no quadro, 2/3 de todos os grandes empreendimentos da União Soviética
foram conquistados com o auxílio dos Estados Unidos. 2/3 de todos os empreendimentos industriais da União Soviética, essa frase certa, foram conseguidos com o auxílio dos Estados Unidos. Você sabe o que é essa frase? Essa frase é do Stalin. O Stalin. 2/3 de todos os grandes empreendimentos industriais da União Soviética foram com a ajuda Naquela época. dos Estados Unidos. Naquela época. E a época do Stalin é o auge do quê? Que estava no mundo? Na Guerra Mundial, Guerra Fria. Da Guerra Fria, né? Todo mundo imaginava que a Rússia e os Estados Unidos, a União Soviética e os Estados Unidos estavam prestes a ter uma... Guerra Nuclear. Enquanto, na verdade, a União Soviética jamais existiria se não fosse com o dinheiro dos bilionários americanos que estavam ali, enfim, comprando as petrolíferas. E uma coisa muito importante, assim, quando você está no país, uma coisa que você... Porque a gente sabe das grandes feitos tecnológicos da União Soviética. Inclusive, enfim, é questionável isso, mas você produzir armamento militar, você ter assim uma... Dizem que ele mandou Yuri Gagarin lá para a Lua, mas questionável, não se sabe se realmente ele foi. Mas eles tinham um avanço tecnológico muito forte. Eles não tinham ambiente para que aquilo acontecesse, sabe? Aí há muitas evidências de que os próprios Rockefeller, os próprios agentes deles vendiam patentes tecnológicas para os soviéticos. Aquelas descobertas tecnológicas que os americanos conseguiam através de bilhões de dólares implementados, enfim, das pesquisas, eram sempre entregues aos soviéticos através dessa penetração de grandes bilionários dentro da União Soviética. E por que os grandes bilionários têm interesse de criar uma outra grande potência aonde eles vivem? Por que eles fazem isso? Domínio, não é? Que tipo de domínio? Domínio para conquistar. Domínio econômico, político. Então, quando existe um presidente, quando há um presidente do país, eu já falei esse exemplo um monte de vezes aqui, né? Bolsonaro, quando ele deu auxílio emergencial, foi do bolso do governo. Dívida. Ou ele foi fazendo dívida contra a Estatal, ele fez empréstimo no Banco Estatal. E quem é que empresta esse dinheiro? E qual é a garantia que ele dá? A gente não sabe. Qual é a garantia que o presidente dá para ele conseguir empréstimos para governar? A gente nunca sabe. É o que? É o... Fidúcia. São as empresas estatais? A gente não sabe. Quando você faz empréstimo do banco, alguma coisa de garantia você tem que dar. Um carro, uma casa. Quando a empresa faz o empréstimo do banco, ela tem que dar alguma coisa de garantia que ela vai pagar aquele empréstimo. Senão ele não empresta. Saúde, né? E quando esse presidente ele não faz a vontade das pessoas às quais ele pega dinheiro, alguma coisa eles têm que ter. Não tem. Eles não podem simplesmente tomar um calote. Então eles têm que ter outras nações que eles também, se você não obedecer o que a gente está fazendo, a gente vai fortalecer uma outra nação que vai bater de frente com a sua. Então assim, existe esse jogo de poder entre as nações, entre os grandes líderes das nações. E, enfim, uma coisa muito forte era eles estarem sempre vendendo patentes tecnológicas para os soviéticos. Eles tinham muito interesse que aquelas ideias comunistas fossem implementadas, que aquele país fosse realmente assim, próspero, né, de alguma forma. E aí, mas para a população eles têm que vender uma coisa porque as pessoas não sabem o que realmente acontece. Na época existe uma coisa, na época o presidente que era concomitante ao Stalin era o Nixon. A gente contou a história dele na aula passada, vocês lembram? O Tobinho lembra, né? Nixon. Nixon. A cara dele. Tem uma cara dele. Richard Nixon. Ele perdeu pra quem nas eleições? Pra quem que ele ficou por um... Por que ele? Cara, vocês viveram a história, né? Ele perdeu por um fio de cabelo pro Kennedy, né? E depois, 2 anos depois, ele tentou concorrer pra onde, Fabio? O Nixon. Governo da onde? Fora da Califórnia. Foi da Califórnia.
E ele que tinha perdido por um fio de cabelo a presidência da República dos Estados 50% ia Unidos, certo. ele perde a eleição 2 anos depois para o governo da Califórnia. E por que ele perdeu a eleição? Porque ele começou a ficar muito próximo dos Rockefeller, e os Rockefeller não são bem vistos pela população americana. E assim, o grande discurso dos comunistas, ou da população em geral, é que você queria sempre bater nos bilionários, né? Os super ricos, vamos taxar os super ricos. Enfim, a população não gosta dos super ricos de forma geral, sabe? Mesmo que às vezes eles possam gerar muitos empregos, você pensar na população em geral, enfim, ele começa a se queimar com a população americana por estar muito próximo dos super ricos da família Rockefeller. Isso em 1962. Ele dá um passo para trás e sai do meio político, ele começa a trabalhar como advogado e assim, o patrimônio dele multiplica. Ele começa a morar do lado do Nelson Rockefeller, que era o filho do John D. Rockefeller. Ele começa realmente a andar com pessoas de muito dinheiro, muita influência. E em 1968, 6 anos depois, ele volta novamente ao cenário político, volta novamente a concorrer a uma eleição, vem novamente com um discurso conservador. E ele ganha a eleição em 1968. Ele que era o cadáver político em 1962. Ele ganha de novo, ele aparece 6 anos depois, ninguém mais lembra. As pessoas têm memória curta. E como diz o Mano Brown. Então, se hoje tem com toda essa informação, tecnologia, naquela época então era bem mais fácil você ressurgir alguém. E ele ressurge, ele ganha com o discurso conservador. E quando ele ganha com o discurso conservador, existe uma característica que dizem que o Partido Democrata nunca teve tanta inveja do Nixon. Porque o Nixon ele multiplicou a dívida americana muito mais do que os próprios democratas quando eles estavam no governo. Ele entra pelos republicanos, o Nixon. Ele conseguiu implementar medidas que só ele conseguia porque a população, de certa forma, pegava o discurso dele. Uma medida que ele implementou nos Estados Unidos era de você estar sempre vendendo coisas não estratégicas para o grande inimigo dos Estados Unidos da época, que era a União Soviética. O que ele falava para a população? Olha, a gente vai continuar vendendo para a União Soviética, mas assim, vai ser só coisas não estratégicas. O que era coisas não estratégicas? Isso nunca veio a público. As pessoas sempre acham que era comida, vamos deixar os soviéticos morrendo de fome e tal. Mas entre essas coisas não estratégicas estava limpador de rifle, radar, borracha, preso de alumínio, coisas que você usa para guerra. E calma aí, deixa eu só... Já tem 50 minutos, né? 53. Então, já está no final, 53 já está no final. E, assim, quando você pensa na década de 60, década de 70, teve, por exemplo, a Guerra do Vietnã, que foi que deu armamentos para os vietnamitas combaterem os americanos. A União Soviética. Ou seja, os americanos simplesmente fizeram uma guerra de procuração contra eles mesmos, sabe? No final das contas, na guerra do Vietnã, morreram 50 mil soldados americanos, que morreram pela tecnologia que veio dos Estados Unidos, matéria-prima que veio dos Estados Unidos, para o presidente que, pelo discurso, ele conseguia fazer enganar a população. E você começa a ver que as coisas, assim, a União Soviética e os Estados Unidos são grandes inimigos, assim. O Douglas falou que desde a época dos czares ele já tinha uma parceria muito forte, né, Douglas? Conta aí pra gente. Não, é que na época dos czares, Estados Unidos e a Rússia não eram inimigos, eles eram até bem próximos. Sim. Essa cisão que aconteceu ainda depois, bem depois. Será que um dia aconteceu, né? É. E existe uma capa do New York Times, 16 de janeiro de 1967, que diz que a população pode ficar calma, que os Rockefeller agora vão ajudar os soviéticos, sabe? Eles vão fazer comércio com os soviéticos e essa ameaça da Terceira Guerra Mundial vai estar segura, porque agora os Estados Unidos vai ter relações
diplomáticas com os soviéticos, os americanos podem ficar calmos, sabe? E, assim, essa desculpa de que vai haver uma guerra e a partir dessa narrativa de que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer e a gente precisa de alguém, de algo maior para fazer a paz, ou a gente precisa estabelecer relações comerciais com o nosso inimigo, isso vem desde daí. Isso aí começou muito forte com Lenin abrindo a União Soviética para os americanos. Na década da Guerra Fria, 60, 70, eles aumentaram muito o comércio com os soviéticos sob o pretexto de que se não houvesse comércio, se eles não prosperarem economicamente, se eles não tiverem o que os americanos mais ou menos têm, uma grande guerra vai acontecer no mundo. E qual foi outro grande país que cresceu assim com o dinheiro americano, com o investimento americano, e hoje é uma ameaça, né, para todo mundo, né? China. A China, né? Agora, Val, para terminar, que já passou para todo mundo, né? Beleza, então. Falta 5 minutos. Então, ó. Quando você entra no país e você quer estabelecer o comunismo, a primeira coisa que eles fazem é o controle de preço, né? Controle de preço e controle de salário. E eles falam que controle de preço e controle de salário vai reduzir a inflação de um país. Eu vou te perguntar para vocês, eu quero ver se alguém sabe. O Gura tem que saber. O que faz o país ter inflação? Vocês sabem? Bom, depende de que inflação você está falando, né? Mas O que é a inflação? É que o dinheiro que você tem desvaloriza, né? Não está valendo. Então, lei do mercado. Uma coisa que está desvalorizada é porque tem muito, né? Sim, é certo. Quando está mais escasso, aquela coisa começa a valer mais. Lei da oferta e procura, né? A gente aprende na escola. Então, se o dinheiro está desvalorizado, é porque tem muito dinheiro no mercado, né? E o que faz ter muito dinheiro no mercado? E assim, isso aí não é nem da República, assim, desde a época das monarquias já havia esse problema. É sempre o governante que gasta mais do que ele tem. É o governante que bota dinheiro que ele não tem dentro do país que ele governa. Porque a economia ela se regula por si só. A partir do momento que você começa a ter injeção de dinheiro na economia, você começa a gerar inflação. E quando você gera inflação, o comunista ele acha que você controlando os preços dos salários, você vai melhorar aquela inflação. Por que os preços dos salários controlados não diminuem a inflação? Porque não é a causa da inflação. A causa da inflação é sempre o governante gastando mais do que ele tem. E quando você... E assim, né, aí começa a ter essa questão, por exemplo, do salário mínimo. Ou dos preços, às vezes, estarem muito altos, sabe? É uma questão muito polêmica, né? Mas só para entrar um pouco nesse assunto. Se não houvesse salário mínimo, vamos supor que se fosse um mercado desregularizado, isso é uma coisa que a Brasil Paralelo ela pergunta para as pessoas que estão aplicando para o trabalho no Brasil Paralelo. Ó, todo mundo aqui, se alguém aqui um dia quer trabalhar no Brasil Paralelo, é uma pergunta que eles dividem. Vai fazer entrevista? Vão fazer entrevista, aí eles dividem assim, ó, esse aqui vai trabalhar, esse aqui não vai trabalhar, tá? É a pergunta que eles fazem. Encerrou aí. qual a pergunta? Vou fazer agora, ó. E a pergunta que eles fazem na Brasil Paralelo é a seguinte: o salário mínimo, ele é importante ou ele não é importante? Não é. Não é importante. É o que eles perguntam, assim, pra ver se o cara realmente acompanha a política, pra ver se eles estão... Não. Então, e por que não é importante? Ah, exatamente, isso que eu queria saber. Se não houvesse salário mínimo, por exemplo, você tem um rapaz na sua casa de 16 anos de idade. Ah, ele tá ali só jogando videogame, coçando, eu quero botar ele pra trabalhar. Vai capinar o pátio. Aí Beleza? Ah, mas ele tem escola. Não, mas eu não quero que ele trabalhe tipo 8 horas por dia, eu quero que ele trabalhe 2 horas por dia. Aí eu pago o que eu posso, não o que eu posso por outro. Às vezes Encerrar. você tem uma dona de casa. Ela tem 1 milhão de coisas pra fazer dentro de casa. Encerrar a live. Não, encerrou aí? Não. Não. Não, tá prestes a encerrar. Ó, ela tem 1 milhão de coisas pra fazer dentro de casa, ela tem os filhos e ela quer trabalhar, mas ela não pode trabalhar tipo 6 horas por dia. Trabalha 4.
e o empregador paga o que ela trabalhou, o que horas trabalhadas, ou o que eles Nos Estados acordaram. Unidos é por hora. Por hora, né? salário mínimo é por hora. Então, A pessoa ganha, trabalha quando quiser. Se ela aguentar trabalhar 20 horas, trabalha 20 horas. então, primeiramente, você insere muitas pessoas no mercado de trabalho. Muitas pessoas que, pelo salário mínimo, elas não entram. E assim, quando você começa a pensar em um governo que é a causa da inflação, que está gastando mais do que ele recebe, você começa a ver que quando o governo comunista ele começa a regularizar, começa a penalizar a população por haver inflação, ele começa a tirar o dele da reta. Na verdade, a culpa é dos governantes. É sempre o peso do Estado. E ele sempre passa essa culpa dos governantes, talvez o que antecedeu, o histórico que tem, para a população. Ó, vamos penalizar a população pro erro que eu cometi. Ou que o erro que o antecessor meu cometeu. Um erro que já é histórico no país. Então, a partir do momento que você passa essa culpa para a população, enfim, você começa... Por isso que, economicamente, o comunismo ele não sustenta. E O comunismo é igual o Fantástico Mundo de Bob. E o Nixon ele implementou essas políticas nos Estados Unidos. Ele foi o grande governante assim, do país que começou a falar de controle de salário, controle de preço. E ele foi o grande, assim, o primeiro que começou a falar de uma nova ordem mundial, sabe, publicamente. Que foi talvez assim um conservador. Ele acabou com o padrão ouro também, importante dizer isso. Acabou com o padrão ouro também. E assim, hoje a gente vive um cenário muito parecido, sabe? O Biden acabou de falar de uma nova ordem mundial novamente. Essa coisa de você ter uma ameaça de uma guerra para você começar a ter relações com países inimigos, para amenizar isso. E a gente vive uma coisa muito parecida com o que viveu na Guerra Fria. E agora tem o agravante de que ontem foi feita de novo a consagração errada da Rússia e vai dar um monte de merda aí. Ah, pelos papos, você fala? Aquele papa que não é um bosta, é um comunista. Então, beleza? Alguém tem alguma coisa para perguntar? A gente pode encerrar. Alguém tem algum comentário? Deus tem. Vai seu comentário. Vai. Imagina consagrar a Rússia com o anticristo se era para ser o contrário do negócio. Ó, vamos lá, comentário final do André Bura aqui. Vai, Encerrou? vai lá, comentário final do André Bura. Vai, fala aí, André. Não, Ele ia fazer uma pergunta. Não, eu ia falar comentário. Vai, faz seu não é pior comentário. que eu pensei. Ah, deixa, mas só queria comentar pra quem tá aqui então.